Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o transportou à cidade santa e, o colocando sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, incumbiu os seus anjos de velarem por ti. Eles te tomarão em suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o demônio o deixou e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam os senhores que a queda do mundo se deu quando Adão abriu a boca para comer sem necessidade. O primitivo pai, o primeiro Adão, tomou o fruto da árvore que lhe estava proibido para comer dele, mas não tinha fome. Não tinha necessidade nenhuma de comer. E morreu. Perdeu a imortalidade, perdeu a Deus. O segundo Adão vai ao deserto para jejuar durante 40 dias e 40 noites, e se abstém até do necessário para trazer de volta a humanidade daquele caminho que começou pela boca. A morte começou pela boca. Por isso Jesus vai ao deserto e o instrumento do qual ele se vale para o combate é o jejum. Aqui no deserto, Jesus jejua. Não come, deixa até o necessário. Então nós temos que meditar para extrair desta atitude de Jesus as lições necessárias para encaminhar bem a nossa quaresma por diversas razões, principalmente porque pode ser a última. Nós não sabemos se a paciência e a misericórdia de Deus não tem nenhuma obrigação. Nenhuma, estou obrigado absolutamente a nada. E nos concederá ainda uma outra quaresma. Quem não se emendou em todas as que já teve, se emendará nas futuras? Não. Então aproveitemos ciosamente este tempo de graça e de salvação para desarmar, como estamos rezando na liturgia desta missa, desarmar os esquemas de Satanás. Evidentemente que Jesus não precisava jejuar para reparar pecados pessoais. Ele tinha, enquanto verbo encarnado, enquanto verbo de Deus feito homem, ele tinha poder suficiente para rechaçar o demônio a qualquer momento e de qualquer forma. Mas ele quis se sujeitar às tentações, primeiro para nos dar o exemplo de como fazer bem feito, uma vez que se ele não é tentado, nós o somos, e somos muito, a vida inteira, do começo ao fim dela. Então, primeiro ele quis ser tentado para nos dar o exemplo. Em segundo lugar, ele quis ser tentado para ser a causa meritória, para merecer por nós e para nós as graças necessárias para sair bem do combate
e para vencer o espírito do mal. Então é preciso considerar algumas coisas. Primeiro, a que situação o mundo ficou reduzido depois do pecado original. O mundo, segundo o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, na boca do evangelista São João, está reduzido a 3 coisas. Está na primeira carta, na primeira epístola de São João, no capítulo 2, verso 16. Diz São João: tudo no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da vida. Tudo é isto. Então, na opinião do Espírito de Deus, do Espírito Santo, tudo aqui no mundo se reduz a estas 3 coisas. A concupiscência da carne, que é tudo aquilo que lisonjeia e agrada os sentidos, que agrada o corpo, que agrada a nossa natureza humana, que é conforme nossos desejos, paixões e vícios. Isto é a concupiscência da carne. E, portanto, a concupiscência da carne é ela fonte fecunda de crimes e delitos sem conta. A concupiscência dos olhos, que não é outra coisa a não ser esta permanente inclinação que temos aos bens. Nunca achamos que os nossos bens bastam. Queremos mais. Porque este carro, se eu posso ter um outro melhor, e chegando ao melhor, porque um terceiro melhor ainda, e um quarto ainda melhor, e assim vai. Não há bens que nos satisfaçam e nos contentem. Quanto à concupiscência dos olhos, isso não é outra coisa, a não ser a sede incontrolável, a paixão e a ambição pelos bens do mundo e suas riquezas. E o terceiro mal que assola o mundo, que afoga o mundo, o orgulho da vida, é o amor excessivo que temos à nossa própria excelência, que nos torna vaidosos, pretensiosos, autônomos, autossuficientes e, portanto, esquecidos de Deus. Normalmente, nós somos a última instância quando se trata de apelar do ponto de vista das grandes decisões que definem o caminho da nossa vida. A última instância somos nós mesmos. O orgulho da vida é isso. Eu decido tudo. Eu sei tudo. Eu sou o dono da verdade. Ninguém é melhor que eu. Satanás fareja de longe. Tem um faro apuradíssimo. E sabe muito bem o que todos e o que cada um de nós aqui gosta. Aonde a nossa resistência é menor, onde a porta da alma está mal trancada, uma vaidade, um prazer, um vício, um apego. Pois é, ele sabe. E é com isso que ele conta para nos tentar. Ele se aproximou de Jesus e viram, colocou todas as cartas na mesa, investiu tudo o que era o que tinha em cima de Cristo. Mas não encontrou nada. Não encontrou flancos, aberturas ou fraquezas que permitissem que ele desobedecesse a Deus ou se desviasse do caminho para o qual ele veio. Então ele pode rechaçar, não obstante sua intensa fraqueza física, porque já estava há 40 dias e 40 noites sem comer, nosso Senhor Jesus Cristo é suficientemente forte para rechaçar o demônio. E mesmo quando Satanás usa citações bíblicas para tentar convencer Jesus. Não precisou usar argumentos volitivos, usou os intelectuais.
percebendo que a vontade de Jesus era extremamente forte, apelou para o raciocínio, para o intelecto. Está na Bíblia, está na Escritura. Porque os anjos, se você saltar, está dito no Salmo, os anjos vão te carregar em suas asas, para que não firas o teu pé em alguma pedra. E por aí vai. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, a penitência que nos foi proposta desde a última quarta-feira tem esta tarefa de nos colocar, de nos fazer ir até a porta que está mal trancada há tantos anos. A porta dos sentidos por onde a nossa alma costuma vazar. Ali onde nossa resistência é praticamente nula e Satanás pode entrar e sair à vontade, nos conduzindo com ele ao principal prejuízo, a principal perda, que é a perda de Deus, da sua graça e do seu bendito amor. Agora vamos aqui abordar essas questões de ordem mais prática. Vocês viram que Adão abriu a boca para comer, sem precisar. Jesus Cristo fechou a boca e não comeu nem o que precisava, nem o que tinha necessidade. Portanto, o caminho está aqui indicado. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, aqui, não se iluda. Não é o ambiente religioso que vai propriamente resolver as suas grandes questões, a grande e decisiva questão da sua conversão, se o senhor e a senhora não prestarem atenção no que vai no prato e no copo. No prato e no... Sim, é consenso unânime dos santos, sobretudo aqueles grandes penitentes do início da igreja, dos primeiros séculos, do delta do Nilo, com Santo Antão, São João Clímaco e outros, que disseram, quem resolver, quem conseguir vencer o copo e o prato, já adiantou meio caminho na sua santificação. Então, juntamente com a comida e a bebida, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, juntamente com a comida e com este universo de criaturas, de coisas que nos servem, em ordem a manter a nossa saúde, a nossa dignidade, etc., né? As condições, em boas condições, a nossa vida, tomar destas coisas só o estritamente necessário. É aquilo que eu disse na pregação de quarta-feira de cinzas, tomar das criaturas que nos servem como quem toma remédio, só o estritamente necessário. Só como quem toma o remédio, você vai lá, pega o blister de comprimidos, tira um comprimido, tomou, é aquilo, não precisa mais. Se fizer outra coisa, já começa a se suicidar. Aí já é suicídio. Seria por aqui, não é com relação, sobretudo, àquilo que vai na boca, sobretudo com relação àquilo que comemos e bebemos, nesse período, tomar só o estritamente necessário. E depois da Páscoa, vamos ver que realmente precisamos, talvez, menos da metade do que consumimos para viver bem e ter saúde. Aliás, aqui, o que passa desta linha delimitadora da necessidade, que pode ser justificada racionalmente, é ração para as paixões. O que acontece com aquilo que comemos demais, falamos demais, bebemos demais, vestimos demais, ouvimos demais, vemos demais, divertimos demais? O que acontece com todo este demais? É ração para as paixões e para os pecados. É disso que o pecado e as paixões vivem, de todo e qualquer excesso seu. Tudo aquilo que passa do que é justo, do que é estritamente necessário, servirá
servirá de alimento para o pecado e para as paixões. Bom, está em jogo o nosso principal bem. Do que Satanás quer nos privar? Do que ele perdeu para sempre. Ele perdeu Deus para sempre. E ele sabe disso. E sabe que fora de Deus não há nenhum bem que vale a pena. Pelo simples fato de que aquilo que não é Deus, nada é. Nada é. Então já está perdido mesmo. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Então, com habilidade, com astúcia, ainda que tenha que esperar, não importa. Ainda que tenha que esperar, não importa, não faz mal. Ele sabe fazer isso. Quer que nos acostumemos com a nossa, que nos acomodemos na nossa vida como ela é, procurando esse tipo de justificativa esfarrapada para dizer, mas isso aqui, o que tem de mais nisso? Só um negocinho a mais aqui, o que tem? Não faz mal, não estou prejudicando ninguém, não estou matando nem roubando ninguém, enfim. Contanto que a nossa alma continue presa, contanto que o flanco permaneça desguarnecido, contanto que a porta não se tranque de modo definitivo. E assim, uma hora, num golpe fatal, poderá fazer como deve estar fazendo neste exato momento com muitas almas. Neste exato momento, é certo, deve estar conduzindo muitas almas como troféus dele para o inferno. Neste exato momento. Não resistiram nunca. Nunca opuseram nenhum obstáculo. Nunca fizeram nada. Não apenas se estimularam, como aos outros para os excessos. Muita diversão, muita dispersão, muita distração. Quem não resistiu no curso de décadas de vida, como vai resistir no fim? Como vai dar conta dele, daquele ataque final, daquele arrojo final, quando o cão vem com toda a sua força sobre a pobre alma? Não vai dar conta. Por isso, enquanto a paciência, veja bem, enquanto Deus prova pelo tempo de vida que temos o quanto de paciência e misericórdia teve e tem conosco, porque a vida de qualquer um de nós, sobretudo nós que já avançamos no tempo de vida, não é outra coisa a não ser a prova cabal da paciência e da misericórdia que Deus tem conosco, nós que já mais de uma vez nos mostramos bem maduros para a condenação eterna, mais de uma vez. Estávamos bem maduros e preparados para perder Deus para sempre. No entanto, Ele tem nos preservado, tem nos segurado na vida, nos concedeu com esta quaresma mais um tempo especialíssimo de graças e de luzes, em ordem à nossa salvação e a dos outros. Não desperdicemos, meus caros irmãos, até porque, bem lembrava o Papa São João Paulo II, que disse, e é o nosso caso a olhos vistos, quanto mais o mundo se afasta de Deus, e o mundo se afasta cada dia mais de Deus, maior é o poder do demônio no mundo. Quer dizer que Satanás sobre o mundo está mais poderoso hoje do que estava ontem. Senhores me desculpem, eu nunca ouvi Nosso Senhor Jesus Cristo dizer aos que pretendiam segui-lo que as coisas seriam fáceis e agradáveis.
Me desculpe aí a religião moderna, onde tudo não passa de alegria e de bater palmas e de pular e fica resolvida a questão. Eu não encontrei isso no Evangelho. Eu encontrei um Cristo dizendo: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Faça penitência cada dia e siga-me. Faça penitência cada dia e siga-me. Porque, meu irmão querido, minha irmã querida, meu senhor, minha senhora, começar com Jesus Cristo é uma coisa, terminar do lado dele é outra bem diferente, né? Começar ao lado de Nosso Senhor é uma coisa, terminar do lado dele é outra. Hoje estamos aqui num ambiente de piedade, de devoção, todos concordes quanto ao Evangelho e a mensagem quaresmal, sei. Vamos ver mais adiante. Diante das grandes pressões que virão, que estão por vir, diante dos ataques do espírito do mal, dos inimigos da fé, da nossa própria carne, das seduções do mundo. E todo dia tem uma novidade para comer, para ver, para comprar, para vestir, para saborear, para gozar. Jesus Cristo não é para amadores. Jesus Cristo não é para amadores. Guardem bem isso. Então, enquanto temos aí um ambiente de relativa estabilidade e o vento sopra favorável, façamos o que nos é pedido, mandado fazer, para o nosso próprio bem. Uma vez exercitados na penitência, teremos melhores condições depois de esperar vitória no combate. Então, estes votos, estes desejos, os confiamos à Santíssima Virgem Maria, certos de que, com sua poderosa oração e intercessão, Deus não nos deixará sozinhos. Muito pelo contrário, nos enviará seus anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos auxiliar, assim como enviou um anjo para fortalecer a Nosso Senhor naquele combate misterioso e terrível que se deu com ele no Getsemani, no horto, no Jardim das Oliveiras. Um anjo nos protegerá, o céu todo se inclina sobre nós para nos ajudar. Se fizermos nossa parte, não faltará o auxílio e a graça da parte de Deus, e assim daremos bem conta do recado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.